Olá a todos, eu sou a Ana das Agostinhas e hoje a gente vai ter mais uma conversa com as Agostinhas, especial com a Jacira, e vamos falar sobre missões e colonialismo. Eu estou muito interessada nesse assunto que para mim é completa novidade, né? Então, na realidade, não é vamos falar, a Jacira vai falar e a gente vai fazer algumas perguntas e tentar entender um pouco mais sobre esse assunto. É muito comum, né, a gente ouvir essa associação entre missão e colonialismo. Nós podemos pegar o próprio exemplo da história do Brasil, né, que enquanto os portugueses colonizavam aqui, os jesuítas catequizavam os índios e construíam escolas, né? Houve uma época em que as únicas escolas eram as escolas jesuíticas e era uma catequese junto com a escola. E você tem pensado sobre esse assunto faz algum tempo já? E quais são as suas reflexões? E qual é a sua relação de... O que você entende dessa relação entre missão e colonialismo? Bom, as pessoas confundem muito o fato de evangelização e missões com colonialismo. Não é sem razão que isso acontece, então a gente não pode simplesmente achar que as pessoas inventaram isso do nada. Não, na verdade, existem razões para isso. Se a gente for olhar o modelo que foi criado de missões, a Ana Alzira, no livro dela, Evangelização ou Colonização, ela vai bater muito nesse sentido, de que o modelo de colonização criado foi a partir da colonização, o modelo de missão criado foi a partir do modelo de colonização no século XV e XVI, num período de expansionismo cristão. Então, por causa desse modelo, que tinha também esse caráter impositório, as pessoas acabam por confundir as missões e a colonização, o que não realmente é o todo da questão, né? Esse é o grande problema dos debates, porque acaba levando como se missões seja, de fato, colonização, quando, na verdade, não é o todo da questão. Mas as missões eram feitas de forma impositórias, né? Os missionários, eles vinham e impunham a sua cultura, os seus costumes aos povos locais, não respeitavam os costumes das pessoas, tratavam como povos selvagens e por isso traziam suas tecnologias para essas pessoas e não respeitavam as culturas locais, as coisas boas das culturas locais, muito pelo contrário, entendiam como atrasados e tinham que impor a sua cultura, né? Era um modelo de criar-se colônias. E isso também trazer a fé de forma impositória. Então, as catequeses eram feitas de forma impositória, catequeses para mostrar a fé cristã, mas era algo que eles tinham que aceitar, né? Eles também faziam o papel aí do Espírito Santo, convencendo, entre aspas, o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, eles impunham a sua fé. Então, esse modelo, né, do expansionismo cristão dos séculos XV e XVI também, infelizmente, influenciaram o modelo de se fazer missões até os tempos atuais. É por isso que ainda há resquícios disso, que precisa ser libertado, de certa forma, das missões, e que alguns missionários, por não estudarem a respeito de como se fazer missões sem essa visão colonialista, acabam reproduzindo inconscientemente alguns modelos do sistema colonial. Mas missões necessariamente não é colonialismo. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Então, o que a gente poderia entender por colonização sendo feito como missões? Seria basicamente o não respeito às particularidades do outro, à subjetividade do outro, ao indivíduo, né, e impor a sua visão no outro. Né? Esse modelo foi o que foi implantado e, infelizmente, a gente consegue perceber. Por exemplo, há relatos, né, quando os missionários eles voltam do campo missionário, que eles vão fazer a prestação de contas com a igreja, na forma como eles falam, às vezes eles falam muito com aquele síndrome de white savior,
né, de uma pessoa que foi lá salvar aquele povo perdido e que eles não sabem de nada, coisa nesse sentido, a cultura deles é toda ruim. Então, nesse aspecto, ainda se repete algum tipo de modelo de alguém que vai salvar, alguém que vai resgatar, alguém que chegou lá e aquelas pessoas viviam em completa época de trevas, praticamente, né? Então, nessa visão, há reproduções de um modelo, de um sistema colonial, de um modelo de missões que foram feitas no passado. Mas, como a gente vai conversar ao longo dos tempos, esse não é o todo da questão. Mas não é sem razão que as pessoas fazem essa confusão. Sim, você fala a verdade, né? E muitas vezes também, acho que a gente, por causa disso, tem um significado completamente negativo do que é a catequese, né? Mas, pelo que eu entendi, até lendo seu texto, é que a catequese nem sempre não é necessariamente algo negativo, né? E eu te pergunto se a gente poderia dizer que a catequese ela é para alguém que já fez a escolha pela fé cristã e não para os não cristãos, porque o que você falou que os missionários tentavam fazer, né? Até o papel do Espírito Santo, né? Não só pregavam, mas tentavam convencer, e isso acabava sendo uma imposição. Mas hoje a catequese ela mas em que casos assim que ela é necessária? Bom, por definição, a catequese seria a exposição de forma sistemática de uma crença. Então, quando se expõe o que se crê de uma forma sistemática, de uma forma que as pessoas entendam cada particularidade dessa crença, está se fazendo uma catequese. Por exemplo, se a gente for observar, trazendo um exemplo aqui, né, do catecismo de um Westminster, lá vai ter perguntas, vão ter respostas a essas perguntas e depois vai haver algum tipo de citação de passagens bíblicas a respeito disso. Então, por exemplo, a primeira pergunta, né? Qual é o fim principal do ser humano? A resposta, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E depois vem os versículos base para isso. Por quê? Porque a Bíblia é a regra de fé e prática, então é a partir dele que se bebe todo o sistema de crença cristão. Então, essa sistematização, né, existem tópicos pelos quais vão falar sobre a divindade de Cristo, sobre a criação, sobre a redenção. Então, as pessoas podem observar a partir disso e entender mais ou menos o sistema de crença cristão. A catequese não necessariamente precisa ser só para cristãos. Ela é feita para cristãos entenderem muito bem a sua fé. Mas, na verdade, o que não deve ser feito nessa confusão de missões e colonização é a questão da imposição disso para as pessoas crerem naquela fé, naquela crença. Mas, por exemplo, se um missionário vai a algum local, ele pode expor de forma sistemática a sua fé a uma pessoa que não é crente. Existem não crentes também que querem entender o sistema de crença cristão, que podem utilizar-se da catequese, pode utilizar-se dos catecismos, das confissões de fé, para poder entender. Então, não necessariamente precisa ser para cristãos. Até porque, se a gente for observar o mandamento de Jesus, quando ele chamou as pessoas a pregarem, ele disse para a gente fazer discípulos de todas as nações. Isso significa que a gente precisa expor a nossa fé, a gente precisa contar dos feitos do Senhor a todos os povos. E quando a gente faz isso, não necessariamente a pessoa já precisa estar crente, né? Então, a catequese, o problema com relação à catequese é dela não ser feita de forma impositória. É da pessoa não chegar e dizer as suas bases de fé, as suas crenças de forma sistematizada e obrigar o outro a acreditar naquilo. Então, quando há essa obrigatoriedade, nós temos um problema. O Ronaldo Lidório, que ele é doutor em antropologia e estudos interculturais, ele fala que existem 5 aspectos aonde a catequese pode ser ruim. O primeiro é quando há imposição de valores em lugar de exposição. Ou seja, um missionário chega e ele impõe, o que a gente já veio falando, né? Porque, na verdade, a catequese, como a gente falou, ela deve ser exposta. As pessoas devem entender, devem olhar para poder entender o sistema de fé e crença.
e não imposta. Então, quando há imposição, temos um problema. Em segundo lugar, o Ronaldo Lidório fala que quando essa catequese é feita nos códigos de quem transmite e não de quem recebe. Isso, no caso, é a falta de contextualização para o local e para o povo que se está falando. Então, se o missionário vai e reproduz no código de suas visões de mundo, de sua cosmovisão, de seu costume e sua cultura, nós temos um problema, porque ele está meio que trazendo a sua cultura, os seus costumes, os seus códigos, os códigos seriam costumes e culturas, né? E ele vai entender isso como o superior. É o que a gente poderia traduzir como um etnocentrismo, de certa forma. Então, não pode ser nos códigos que ele está entendendo, porque às vezes a pessoa está falando e o receptor não entende. Isso porque pode estar falando a mesma língua, mas não está falando a mesma língua. Então, não faz sentido falar algo que o outro não entenda. O terceiro ponto que o Ronaldo vai pontuar é que, quando na proposta da relação do grupo-alvo com a igreja-instituição e não com a igreja-pessoa. Então, a reprodução dessa catequese é feita por meio de instituições. Então, o missionário tem o objetivo, isso acontece, infelizmente, muito nos nossos tempos, tem o objetivo de implantar a sua denominação, aquela denominação é a correta, não pode ser nos termos de como é feito naquele país, naquele local. Então, aí a gente tem um problema, porque está trazendo uma institucionalização e não uma relação pessoal, uma relação de companheirismo, de discipulado, igual como o modelo de Jesus, né? Então, aí nós temos um problema. O quarto ponto que o Ronaldo Lidório ele vai pontuar é quando há um alvo de adequar o ouvinte a uma forma religiosa nominal. Então, quando há aquela catequese muito de legalismo, né? Você vai ensinando a pessoa a pergunta, a resposta, e você espera que simplesmente a pessoa mude tudo de um dia para o outro, e aí acaba virando uma vida religiosa nominal, e não realmente um verdadeiro relacionamento com Jesus. E isso, infelizmente, pode acontecer, né? As pessoas, pelo nosso modelo missionário, a gente vai conversar sobre isso depois também, pelo modelo de evangelização, a Ana Alzira vai falar sobre isso, ser muito de número, ser muito do missionário voltar e trazer os números de convertidos e tal, essas coisas assim, ser muito numérico, as pessoas acabam adequando a uma vida religiosa bastante nominal, em que simplesmente vai para um local, né, pergunta quem é que quer aceitar Jesus, a pessoa levanta a mão e pronto, virou crente. Então, já anota, né? Já coloca lá, um crente, 2 crentes, 3 crentes. Mas não se aplica em ensinar verdadeiramente como é o caminho de Jesus, porque isso leva tempo. Então, acaba virando uma vida religiosa nominal. Isso é um problema. E também, por quinto e último, o Ronaldo Lidório vai falar aqui, quando não ajuda a compreender o sentido do evangelho. Então, não é só falar o evangelho. A questão que Jesus nos chamou não é só pregar o evangelho, é pregar o evangelho de modo que o outro compreenda. Então, a mensagem ela deve ser rejeitada porque ela é difícil, porque ela é árdua, ou porque a pessoa não entende que isso justifique as suas visões de mundo, né? Que isso não é a melhor lente para ler o mundo, mas não pela incompetência do pregador. A mensagem deve ser rejeitada porque ela é difícil, e não pela incompetência do pregador. E a incompetência pode vir pelo fato da pessoa não compreender plenamente o evangelho. Isso acontece quando as pessoas não traduzem, não contextualizam a mensagem bíblica à realidade da outra. Então, não pode simplesmente chegar e falar os versículos de forma aleatória, né? Tem que explicar. Existem contextos, por exemplo, existem coisas, por exemplo, que não tem como explicar de cara. Como é que se chega numa tribo e fala sobre propiciação? Se falar só essa palavra, a pessoa não vai entender. E só vai entender como explicar na profundeza que o evangelho diz quando conviver com as pessoas, entender o que eles podem vir a compreender que seja propiciação. Exemplificando a partir de coisas que eles entendam, a partir de relações que eles tenham. Então, isso demanda tempo. Então, esses são os 5 pontos que o Ronaldo Lidório vai trazer no artigo dele sobre antropologia missionária, que, se não houver
respeito a essas questões, né, algum dos pontos que ele vai trazer, se não houver esse respeito, a catequese ela pode ser feita de forma impositória, e aí sim nós temos um problema. Legal, aqui eu estou só aprendendo, né? Porque é um tema tão... depois a gente até vai falar um pouco sobre isso, né? Porque não é algo que a gente ouve falar muito, assim, né? Você está apresentando esses autores, esses livros, é muito legal para quem tem interesse, assim. E aí, como a gente já está num assunto polêmico, vamos falar de mais uma polêmica, que seria as missões e aqueles povos que por muito tempo foram chamados ou ainda são chamados de selvagens, né? E você falou um pouquinho no começo do complexo do White Savior, que às vezes acomete alguns missionários, e aí será que existe uma proposta de solução para esse mito dos povos selvagens? Bem, essa proposta do white savior acontece muito, né? Por causa do etnocentrismo das pessoas. Aí eu vou indicar outro livro, que é Costumes e Culturas, que é uma introdução à antropologia missionária, que é justamente a resposta para esse problema, né, que pode gerar e fazer evangelização em missões como colonização. Então, para que não haja uma catequese de forma impositória, para que as pessoas não reproduzam o modelo de produzir uma colônia, mas respeitar que aquelas pessoas elas têm suas culturas, eles têm seus costumes e que isso é bom. Afinal de contas, foi Deus quem fez todas as culturas, né? E ele fez de forma diversa, a gente deve respeitar isso. Então, a antropologia missionária vai trazer estudos sociológicos e antropológicos que vai ajudar o missionário a respeitar a cultura alheia, de modo que não apague essa cultura. A antropologia missionária vai trazer 3 aspectos com relação à cultura. A cultura que é boa, a cultura que é neutra e a cultura que é ruim. A cultura que é boa é algo que a gente consegue perceber como benéfico de uma cultura. A gente poderia comparar, por exemplo, o Ocidente e o Oriente. O Oriente é mais voltado em comunidade, em família. O Ocidente já é um pouco mais individualista, né? Mas aí, se um missionário que é do Ocidente vai para o Oriente, ele não pode querer que simplesmente o povo abandone o sistema de família, matriarcal, essas coisas. Não pode fazer isso, porque é uma cultura boa, é algo bom. Então, isso seria um exemplo. Uma cultura neutra seria, por exemplo, a cultura de vestimentas. Se a gente for para um continente africano, por exemplo, que as pessoas gostam de cores e tal, se o missionário sai de um local, sei lá, de uma Europa da vida, que é algo mais padrão, e vai para um local assim, pode estranhar. E aí, o que acontece? A gente tem nas nossas igrejas que muitas pessoas acabam demonizando essas outras culturas, quando, na verdade, é algo que é diferente, que é algo que é bom, é algo que é legal. Né? Geralmente, quando se vê aspectos da cultura alheia, por causa do etnocentrismo, as pessoas acham como feio, algo como ruim. E não é algo que é diferente. A antropologia vai dizer que ninguém faz algo sem uma razão de ser. Né? Ninguém de uma outra cultura faz algo simplesmente aleatório. Pode ser diferente para nós, pode ser algo estranho a nós, mas isso é por causa da nossa cultura, porque nós não fazemos assim. Da mesma forma, para eles, é algo diferente o que nós fazemos. Existem culturas africanas, por exemplo, que isso eu vi aqui no livro Costumes e Culturas, que eles, ao fazer o enterro dos seus mortos, não faz um funeral como nós fazemos aqui, de colocar flores e coisas do tipo. E eles acham estranho a gente fazer isso, porque eles dizem que a pessoa está morta, ela não vai ver. Mas aí, para a gente olha para eles fazendo o funeral deles sem toda essa festividade, entre aspas. Não é festividade, no caso, né? Porque é a morte de alguém, mas sem esse ritual que a gente faz, e a gente acha isso estranho. Mas, olha, tudo é estranho, vai depender da perspectiva que se parte. Então, cada um faz as coisas a partir de uma ideia por detrás, né? Sempre há uma razão por detrás. Todas as ações dos seres humanos têm uma razão. Então, a antropologia missionária vai nos ensinar isso. E aí, quando a gente vai parar para pensar sobre esses povos selvagens, antes de continuar, né? Há um terceiro aspecto da cultura, que é o aspecto ruim. A antropologia missionária vai mostrar isso. Por quê? Toda cultura existe aspectos positivos e negativos.
Quando as pessoas falam, né, sobre o missionário ir para um local vai destruir sua cultura, vai depender do que eles estão falando. O missionário está destruindo uma cultura que é boa, então está errado. O missionário está destruindo uma cultura que é neutra, está errado. Mas ele está falando de uma cultura que é ruim, então está tudo bem. Até porque outras organizações que não são missionárias também se envolvem nessas questões que são não éticas, né? Então, vamos falar aqui um exemplo de locais onde há canibalismo. Isso é errado, é eticamente errado, mas para a cultura deles é tranquilo. Eles têm uma razão de fazer isso e para eles isso é justificável, mas a gente olha e sabe que aquilo está errado. Então, quando alguém vai, a gente precisa mostrar para eles que não é assim que deve ser. Outra prática que eu poderia pontuar aqui, que acontece inclusive no meu país, Guiné-Bissau, é a mutilação genital feminina. Isso é algo que acontece com frequência em algumas partes do continente africano, em alguns lugares do Oriente Médio também, e que isso é errado. Isso, de fato, a gente consegue perceber que é um aspecto cultural, eles fazem isso, eles veem razão nisso, mas que simplesmente está errado. Então, o missionário vai chegar nesse local e vai simplesmente fechar os olhos para isso? Não, não pode. Então, assim, existem aspectos positivos que o missionário, aspectos positivos e neutros que o missionário não deve se meter nisso aí, muito pelo contrário, deve reforçar, deve mostrar que esses valores são bons e que existem raízes, inclusive bíblicas, nisso. E, por terceiro, os aspectos que são ruins devem ser destruídos mesmo. Então, quando a gente fala do povo selvagem, né, desse mito do povo selvagem, as pessoas acham que essas pessoas que vivem nesses locais mais isolados, nesses locais, geralmente são povos iletrados, né, povos analfabetos, as pessoas acham que eles não pensam, né, eles não pensam por si só, eles não sabem como decidir a respeito das coisas. E isso é extremamente errado, né, não é assim que as coisas funcionam. Todas as pessoas pensam para poder ter suas ações. Então, pessoas reproduzem esse modelo para poder defender esses povos isolados, eles acabam, em si, reproduzindo o modelo colonialista. Então, vamos ver aí se eles passam no teste dos 5 pontos que o Ronaldo Lidório nos ensinou. Então, vamos lá para a catequese. Porque, assim, o que é catequese? Catequese é o ensino de uma crença, certo? Então, quando a gente fala de catequese cristã, a gente está falando de ensino da crença cristã. Mas quando alguém está ensinando sobre suas ideologias, sobre seus pensamentos, está fazendo uma catequese, de certa forma. E aí a gente vê que a gente pode jogar para eles também essa questão de como é que eles estão fazendo a catequese deles. Então, quando o Ronaldo fala no ponto primeiro, né? Na imposição de valores em lugar de sua exposição. Quando essas pessoas vão defender esses povos selvagens, entre aspas, eles vão na ideia de que é um povo que não pensa, é um povo que precisa ser defendido, quando na verdade não é assim que acontece. E aí eles querem impor os valores deles, eles querem impor as ideias deles. Não, porque eles acham que o indígena ele tem que ficar com a sua religião tradicional, ele precisa ter a sua crença tradicional preservada. Pode mudar de religião, não. E isso é um absurdo, porque na Declaração de Direitos Humanos está lá dizendo que qualquer pessoa pode mudar de sua religião de forma voluntária. O que não pode é haver uma imposição. Mas se eles quiserem, se alguém lhes apresentou um outro Deus e eles entendem que esse Deus é mais poderoso, que essa visão de mundo responde melhor às suas ânsias e seus desejos, né? Isso o indígena, isso o africano, está tudo bem. E tudo bem apresentar outras visões de mundo para eles, porque eles são gente, eles pensam e eles podem escolher por si só. Não pode haver essa imposição da ideia do pessoal. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga que estuda em uma faculdade aqui no Brasil, na Bahia, que é afrocentrada, e aí nos estudos dela, em alguma cadeira, a professora dela falou para ela que a utilização da palavra tribo era algo agressivo, era algo ruim. Aí, um dia, a gente estava conversando, e aí eu estava falando do meu país, de Guiné-Bissau, e eu falei, não, na minha tribo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela foi e disse, nossa, você falou tribo? Aí eu disse, sim, eu falei tribo. Aí ela disse, nossa, mas o povo disse que não pode, os meus professores disseram que não pode usar esse termo, porque não sei o que, não sei o que.
aí você percebe que eles querem ditar para os povos desses locais o que eles acham. E isso é errado, né? O africano e o indígena em nenhum momento é consultado nessas questões, né, que o pessoal levanta. Geralmente as pessoas simplesmente dizem o que acham e acabou. E isso é errado. Isso é um modelo de catequese impositória. Sim, posso falar uma coisa? Sim. Quando se tem essa visão, geralmente as pessoas querem falar contra, né, uma missão evangelística e tudo, a pretensão dela é que elas estão falando de um lugar de neutralidade, né? Talvez porque a ciência dá essa pretensão, os estudos acadêmicos, mas assim, a gente sabe que o secularismo, né, ele acaba sendo uma religião também. Só o Deus do secularismo só não é uma pessoa. O nosso Deus é uma pessoa, né? Então tem outros deuses assim. E essa visão, eu acredito que para todos os cristãos é até libertadora, porque às vezes os cristãos têm medo de se posicionar em lugares como nas faculdades, né, porque pensam que eles são religiosos, mas o ser humano ele é um ser profundamente religioso. Então, mesmo quem fala não ter religião, tem outros deuses. E o secularismo ele tem todas as características de religiões, só que com aspectos que talvez você tem que observar um pouco e você já percebe, esse é o culto deles, esse é o Deus deles, esse é o pecado deles, né? E você já consegue perceber isso daí. Exatamente. E nesse assunto, o pecado original seria a missão, né? As missões foram feitas nos tempos passados, e aí eles têm que fazer uma redenção aí, né? Mas, enfim, a gente consegue perceber todos os aspectos de religião. Em segundo lugar, Ronaldo Lindori vai falar sobre nos códigos de quem transmite e não de quem recebe. Aí eu já falei sobre isso até no ponto primeiro, né? Eles veem a partir de suas visões, eles não consultam o que o indígena, o que o africano acha, eles impõem simplesmente as suas ideologias. O que eles acham que é certo e errado é o que é certo e errado. E pronto, acabou. Engraçado que eles pregam que não existe verdade, mas eles trazem verdades absolutas com relação a determinados temas, né? É uma conveniência com o que eles acham ou deixam de achar. Terceiro ponto, na proposta de relação com o grupo-alvo, uma igreja instituição e não uma igreja pessoas. Aqui a gente poderia adaptar com uma ideologia, né? Eles fazem uma institucionalização da ideologia deles, então isso é o correto, e não uma relação pessoal, uma relação de chegar para aquelas pessoas, perguntar, porque eu conheço indígenas aqui na Paraíba, tem um seminário teológico, e que existe um local específico de estudos de indígenas. E como posso dizer, quem dirige esse setor, digamos assim, desse seminário é um pastor indígena. E olha só que interessante, é que ele se veste como um índio. Ele usa o cocar dele, ele gosta da cultura dele, ninguém destruiu a cultura dele, mas ele é cristão. E ele ama o Deus dele, e ele diz que ele gosta de Deus mesmo, e simplesmente foi um ato consciente. Então, vai dizer para uma pessoa dessa que simplesmente ele está errado, ele tem que ficar na crença tradicional dele, porque isso é o certo, porque foi uma imposição? Não, minha gente, né? Não pode fazer um negócio desse. Eu sou africana, mas eu sou africana e sou cristã. Os missionários chegaram lá no meu país, chegou na minha avó, na época da minha avó, né? Ela continuou nas crenças tradicionais dela, nas crenças tradicionais de Guiné-Bissau de início, e depois de um certo tempo ela estava enfrentando alguns problemas e entendeu que o Deus dos missionários poderia ser mais forte e ajudá-la nessas questões, que eram questões de espíritos maus mesmo. E aí ela foi e acabou se convertendo. E a partir disso, as outras gerações foram cristãs. Eu cresci no cristianismo, fui analisando as questões cristãs e entendi que essa é a melhor cosmovisão do mundo. Aí alguém vai chegar para mim e dizer, não, você é africano, você tem que ser da crença tradicional de Guiné-Bissau? Não. Então, as pessoas, às vezes, acabam indo muito o que o Ronaldo Lindori diz a partir dos códigos do receptor e não de quem está ouvindo. E acaba criando essa visão de ideologia institucionalizada e não pessoal, não perguntam para a gente.
Outra coisa, no alvo de adequar o ouvinte a uma forma religiosa nominal. É uma religião, né? E eles acabam virando muito nesse sentido nominal, nesse sentido de você seguir simplesmente o que eles dizem, né? Você não pode questionar, você não pode simplesmente analisar e dizer que isso é certo ou isso é errado. Eu me lembro de uma das tretas que eu tive no Twitter, na época do BBB, que uma menina que estava lá participando, eu não assisto, eu só vi no Twitter, né, o problema lá, uma menina que era missionária, e aí uma mulher, o nome dela é Tereza Cristina, se eu não estou enganada, que é bem conhecida, inclusive, ela fez o seguinte Twitter, o seguinte tweet, ela disse, a África não precisa de igrejas, ponto, colocou o tweet. Nossa, mas eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei, como assim, mulher? Aí eu fui comentei, eu respondi. Depois, editando aqui, eu posso até colocar os tweets para vocês verem. Mas eu até respondi: você já pisou na África? Você conhece o povo? Você já conversou com cada um deles? Você sabe se a gente quer igrejas lá? Você sabe o que a gente quer, sabe? É muito nessa visão controladora, o que reproduz um modelo colonial. Então, quando a gente olha nesse mito do povo selvagem, a gente vê que reproduz um modelo colonial. Então, eles acusam a gente, e não sem razão, novamente, e eles tentam dar uma resposta para que o modelo colonial de missões não seja efetivado nos tempos atuais, e eles estão certos nesse sentido. Né? A antropologia missionária também vai tentar justamente trazer aspectos para que o modelo colonial de missões não seja efetivado. Mas aí, quando eles vão fazer isso, eles acabam passando do limite e acabam reproduzindo em si um modelo impositório. Então, nós temos um problema novamente. Verdade, é muito interessante, assim, verdade, a gente perceber as pessoas querendo falar, né, o que é melhor, o que não é, e acaba reproduzindo, assim, uma mentalidade que, de novo, considera esses povos selvagens, né, querendo falar, vocês estão falando isso, mas eles estão falando a mesma coisa. Mas existe um caminho equilibrado, né, que você falou, da antropologia missionária, que acaba analisando com mais profundidade esses temas, né? Mais do que a África não precisa de igrejas, né? Isso daí não é uma argumentação válida, não é nenhuma argumentação. Bom, e aí, como a gente sabe, né? Jesus, ele é, assim, o nosso exemplo para tudo. E você mesma, depois a gente vai deixar o texto na descrição, onde seja que for, porque você começa seu texto falando da importância e porque Jesus mandou, né? E aí queria que você falasse por que ele é a sua maior inspiração para isso. E também, assim, o que te inspirou, né, a tudo isso? Porque esse tema, né, das missões e da maneira que você está falando não é um tema muito comum, muito ouvido, não está nem na moda, né? Se a gente for falar, está na moda falar isso entre as pessoas da nossa idade, não está. Então, o que te leva assim a se interessar tanto por esse assunto? Bom, o David Livingstone, eu acho que é assim que chama, que ele foi um missionário inglês, ele tem uma frase que é muito famosa. Ele disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, o maior missionário que já existiu não foi o apóstolo Paulo. O maior missionário que já existiu foi Jesus. Né? Então, ele é o ponto, né? Ele é a pessoa, exemplo, que nós devemos nos espelhar para as missões. Então, quando a gente observa para Cristo, o modelo missionário dele não foi um modelo impositório. Na verdade, Jesus ele convidava as pessoas para segui-lo. Ele dizia: vem e segue-me. Aqueles que queriam, iam. Aqueles que não queriam, não iam. A gente vê passagens bíblicas, por exemplo, o jovem rico, em que Jesus o convidou para segui-lo e ele rejeitou. A gente vê que existiam multidões que seguiam Jesus, mas que chegavam em certa parte as pessoas que diziam que a mensagem dele era muito dura e acabavam desistindo. Jesus não chegou neles e disse assim: não, gente, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, vocês vão me seguir sim.
Não, não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Ele deixava de forma voluntária, até porque a fé, o teólogo A.W. Tozer, Arthur Tozer, né, ele vai dizer que a fé é de uma forma voluntária, de uma forma relacional. A gente está falando de um relacionamento com Deus, a gente não está falando. Nós não temos um Deus que é distante, nosso Deus não é o Deus Alá dos muçulmanos, que é um Deus distante, não, nós temos um Deus que é relacional. Então, quando a gente vê isso, a gente fala de uma forma voluntária. A pessoa que tem fé, ela precisa ter consciência do que ela está fazendo, né? do que ela está tomando para si, da cosmovisão que ela está assumindo. Portanto, Jesus é o nosso maior exemplo, né? O Deus homem, o Deus que se fez homem, que entrou no espaço e no tempo, e que ele viveu da forma como ele viveu, e que ele chamou pessoas e ele pregou o reino dos céus, esse é o nosso maior exemplo. O modelo como ele faz não é um modelo impositório, portanto, ele deve ser o nosso maior ideal. E eu me interesso pelo assunto porque eu tenho vocação missionária primeiro, né? Eu sou uma missionária em treinamento, estou estudando para ser missionária daqui a alguns tempos, mas principalmente porque, por eu ser africana, e ouvir muito o discurso dos missionários ao longo dos tempos, a minha igreja é uma igreja muito missionária, indo na minha igreja e contando suas experiências, alguns missionários que iam principalmente à África, vinham e ao contar os relatórios deles, eles só falavam as coisas ruins. É impressionante, né? Só falavam as coisas ruins, era como se não existisse nada de bom naquela cultura, naqueles costumes, e rebaixavam realmente a cultura do outro como um modo de promover a sua visão e tudo mais. E isso me irritava bastante. Só Deus sabe o tanto de raiva que eu passo ainda nesse modelo impositório, nesse modelo colonial, perdão. Nesse modelo colonizador, né, que as pessoas passam, né, como se aquela cultura não tivesse nada de bom e simplesmente o missionário foi lá e salvou todo mundo. Então, essa visão me irritava bastante. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas será que não existe outro jeito de fazer isso? Eu tenho que realmente desrespeitar tudo do outro povo? E aí eu comecei a pesquisar a respeito disso, né? E aí eu encontrei a antropologia missionária, vi um novo modelo, e isso me ajudou a entender melhor esses aspectos. Então, eu não falo sobre esse assunto desde agora, eu falo desse assunto desde sempre, porque eu entendi que isso é essencial para a missão. E outra coisa é que, se a gente for observar sobre missões, o Deus em missão, a gente consegue perceber que não é só algo que a gente vê em Marcos 16:15. Não é só quando Jesus ele está lá no fim de sua vida que ele diz para as pessoas irem pregar, né? Por que eu tenho a vocação missionária? Eu percebi que Jesus não disse só isso no fim de sua vida, mas, na verdade, a mensagem bíblica se trata disso, né? A Bíblia é um livro teológico, é um livro que a gente vai estudar sobre Deus, mas quando a gente vai observar, a gente percebe que há um Deus em missão. E isso desde o início, não é só no fim da vida de Cristo. Na verdade, a vinda de Jesus para o mundo e o modelo missionário dele foi a culminação de tudo isso que estava vindo desde a antiguidade. Então, em Gênesis 1 e Gênesis 2, a gente estava indo muito bem. Mas aí aconteceu Gênesis 3. E com a queda do ser humano, Deus se propõe a fazer uma missão de reconciliação. Seja do ser humano para consigo mesmo, seja do ser humano para com o outro, e seja do ser humano para com a natureza. Então, a visão da missão de Deus é uma missão holística, uma visão holística. Vai abranger todas as áreas da vida do ser humano. E aí que entra também a questão de como fazer missão. A missão deve ser feita da forma como Deus faz. É uma questão holística. A missão deve observar as questões econômicas do local, as questões sociais, as questões ambientais e as questões espirituais. Então, enxergar o outro ser humano apenas como uma alma a ser conquistada faz com que vá muito para essa visão de colonização também, né? Você não se preocupa com os outros aspectos. Tiago vai nos dizer que se você tiver algo para dar de comer para uma pessoa, mas você não dá, você simplesmente fala, você está cometendo pecado. Então, a gente precisa se preocupar com toda a área da pessoa. A pessoa é um ser humano, né? Existem vários fatores, e não apenas o espiritual. O espiritual é a base, é a importância da gente fazer missão, é o ponto de início para a gente fazer missão, é a questão da eternidade,
mas também existem outros aspectos que não podem ser esquecidos. Então, observando todas essas questões, a forma como Deus fez missão durante toda a Bíblia e a culminação disso em Jesus me ajudou, me direcionou a entender também essas questões. Fora que a antropologia missionária também fala sobre as questões de racismo, que é uma coisa também que me interessa bastante. Então, seria mais ou menos isso. Nossa, muito interessante, né? Essa frase que você falou, que Deus ele teve um único filho e fez dele um missionário, achei muito linda, né? Assim, porque você vê como a nossa vocação, ela até molda a maneira que a gente lê a Bíblia, né? Você lê a Bíblia e vê missões, assim, e com certeza ela é a nossa regra de fé, né? Então lá a gente encontra e aí eu queria só deixar aqui um recado para as pessoas, que a Jacira, ela escreveu um texto, né, no Medium dela, a gente vai deixar na descrição, onde for, que seria, o texto é: as missões cristãs são feitas de forma coercitiva, em que você pode achar as referências até dos livros que ela citou, os versículos, os autores, né, e aí eu queria perguntar para você, Jacira, se você quer deixar uma mensagem final, assim, para a gente se despedir das pessoas. Então, gente, eu acho que o que eu tenho para dizer é que as missões cristãs não são feitas de forma coercitiva, não são feitas de modo geral com o objetivo de impor a fé cristã. Um missionário, principalmente nos nossos tempos, né, a antropologia missionária é um estudo relativamente novo, mas as pessoas nos seminários e nas agências missionárias, pelo menos que eu acompanho, organizações missionárias que eu acompanho, se preocupam bastante com isso. Então, os missionários têm tentado mudar realmente suas cosmovisões. Eu assisti recentemente a palestra de um missionário a respeito disso, que foi na minha igreja também, e que ela já falou de um aspecto que eu achei muito interessante, falando sobre a cultura da outra pessoa, que a gente tem que respeitar, falando nesse sentido. Então, a gente consegue perceber que, sim, há uma mudança, as pessoas estão começando a perceber mais a importância da antropologia, da sociologia, e a importância de respeitar o outro. Então, não, missões cristãs não é sinônimo de colonização. Pode ser feito assim? Pode, mas estamos mudando isso, né? As coisas têm mudado, né? E basta a gente perceber, né? Existem missionários que passam tempão em certo local, mais de 10 anos, e simplesmente não tem muito poucas pessoas que se convertem ou não tem praticamente ninguém. Vai para um local muçulmano, um local islâmico, praticamente o missionário passa um bom tempo mesmo para poder alguém se converter. Então, se fosse de um modo impositório, não haveria esse espaço de tempo tão grande, né? Então, a gente consegue observar a partir dessas questões. Então, a gente não precisa associar missões e colonização. E uma coisa que eu queria pedir para vocês é que, quando levantar essas discussões, que de vez em quando surgem essas discussões na internet, que vocês tenham honestidade, de que não, missões e colonização não é o todo da questão. Como a gente falou, nos séculos XV e XVI, de fato, houve esse modelo impositório, mas não é o todo da questão. Então, sejam honestos, tenham honestidade aí no que vocês vão falar e falem o todo da questão. Então, é isso. Qualquer coisa, a gente pode conversar aí no privado para poder a gente aprender melhor sobre essas questões.